Fala aí, pessoal! No episódio anterior de Danger to Manifold, a gente viu como que a injeção eletrônica funciona, com entradas e saídas, sensores e atuadores. A gente viu também uma questão de estado, para ver quando o motor está em marcha lenta, quando o motor está em aceleração rápida. A gente viu também algumas coisas sobre malha aberta e malha fechada, até mostrei alguns exemplos dela funcionando. Mas como que o sistema sabe a posição exata em que o motor está para poder disparar a faísca e disparar a ignição? Para eu explicar isso, eu tenho que mostrar para vocês como que o motor funciona, quais são os tempos do motor e como que a injeção faz para sincronizar isso. E é o que a gente vai tratar no episódio de hoje. Vamos lá? Mas primeiro eu preciso explicar para vocês como que o motor de ciclo Otto 4 tempos funciona. Primeiro a gente tem o tempo de admissão, onde o pistão começa no PMS, que é o ponto morto superior, ele vai descer até o PMI e vai admitir a mistura ar-combustível. Logo em sequência começa o segundo tempo, que é o tempo de compressão, o pistão vai subir e vai comprimir a mistura ar-combustível dentro do cilindro. Aí a gente tem o terceiro tempo, onde vai acontecer a ignição e ele vai queimar essa mistura fazendo o pistão descer. E logo em sequência tem o quarto tempo, que é o tempo de exaustão, onde vai ter toda a saída dos gases de escapamento. Presta atenção que o motor vai dar 2 voltas no virabrequim para completar um ciclo completo dos 4 tempos. Presta atenção nessa informação porque ele demora 720 graus, né? Ele passa 720 graus do virabrequim para completar um ciclo. Essa informação vai ser muito importante para a gente entender como que o sistema de controle, seja injeção, seja um distribuidor, vai fazer para sincronizar o motor e disparar a faísca na hora certa. Agora a gente vai detalhar como que o sistema de controle atua em cada um dos tempos do motor. Vamos começar com a admissão, o primeiro tempo. Nesse tempo, a injeção eletrônica, no caso aqui, se for o motor da injeção, ela vai disparar o bico injetor bem quando a válvula de admissão vai abrir. E assim ele vai entrar a mistura certa de ar e combustível dentro do cilindro. Se for um carburador, o princípio é muito semelhante, porque conforme o pistão vai descendo, ele vai puxar o ar por meio do carburador, vai ter um efeito dinâmico aqui interno que vai fazer com que a mistura certa seja adicionada à quantidade de ar que está passando por dentro dele. E aí ele vai entrar no próximo ciclo do motor. Logo depois a gente vai ter o tempo de compressão, no qual o pistão vai subir e vai comprimir a mistura ar-combustível. No terceiro tempo, o de combustão, um pouco antes do pistão chegar no PMS, o sistema de controle vai disparar a ignição, vai de fato queimar essa mistura ar-combustível e o pistão vai descer. É nesse tempo também que as injeções fazem a análise se houve uma detonação ou se houve alguma queima irregular e podem de fato fazer algum controle em cima disso. Mas isso é um assunto legal para a gente tratar depois, quando for falar de acerto de injeções. No quarto tempo, na exaustão, o pistão vai subir e vai jogar os gases pelo escape. Esses gases vão passar na sonda lambda, né? Aí a injeção vai fazer essa análise, vai ver como é que foi feita essa queima e vai corrigir para o próximo ciclo. Repara que ela vai corrigir no próximo ciclo, ou seja, você vai sempre corrigir uma coisa que aconteceu no passado. É bom a gente observar que a injeção vai demorar alguns ciclos para corrigir isso, para chegar no target dela. Então, se você estiver trabalhando numa injeção programável, no caso, e você ainda não acertou ele em malha aberta, ou seja, o mapa ainda não está de fato coerente com o que o motor está precisando, e a injeção tiver que corrigir muito para chegar no target, você pode ter algum problema. Você pode acontecer de trabalhar com ele muito pobre e a injeção demorar muito tempo para corrigir e trabalhar numa condição segura. De todos os tempos do ciclo Otto, o que é mais complexo para o sistema de controle é o terceiro tempo. Porque a gente tem que fazer, seja a injeção eletrônica, seja qualquer outro sistema, disparar a ignição no terceiro tempo certinho para que de fato ocorra a queima na hora certa, o motor vai gerar potência. Por exemplo, se a injeção disparar a faísca no primeiro tempo, que problema pode acontecer? A válvula de admissão vai estar aberta, vai ter mistura ar-combustível entrando no cilindro nesse momento. Se eu disparar a ignição, você vai voltar com explosão para a admissão. Isso pode ocorrer uma série de problemas, estourar a admissão, estourar a borboleta, isso pode ser bem complicado. Se você disparar a ignição durante o segundo tempo, ou seja, durante o pistão está subindo, comprimindo a mistura, o que pode acontecer é você dar um contragolpe no motor. Você vai fazer com que a explosão faça uma força contrária ao pistão, pode fazer o motor dar um tranco. Isso também acontece bastante durante partida e pode ser bem problemático para o motor também. O terceiro tempo seria o tempo correto, né, que a injeção deveria disparar a ignição, mas se ela ocorrer no quarto tempo, sem que no terceiro tenha havido uma explosão, ou seja, você está disparando a ignição com a válvula de escape aberta, pode acontecer uma explosão no escapamento, que vai dar uma labareda no escape, vai fazer um barulhão. Eu tô vendo a sua cara de rachador aí. Você gostou?
Vocês viram que para a ignição é super importante o tempo. Para a injeção, falando de injeção indireta, no qual o bico fica antes da válvula de admissão, não tem problema você disparar ele na hora errada, porque o combustível vai ficar esperando ali na válvula de admissão até que ela abra e de fato o motor puxa a misturar combustível para dentro. Na injeção direta isso já muda, porque aí você precisa dar o certo tempo da ignição e da injeção também. Então a gente viu como que funcionam os 4 tempos do motor, mas como que o sistema de controle vai identificar o tempo certo para ele disparar a faísca. Então para isso eu fiz aqui um exemplo com um cilindro só, um motor de apenas um cilindro. E nesse motor a gente vai colocar um disco com um dente, ou seja, uma roda fônica, e um sensor posicionado exatamente no momento certo para disparar a faísca. Repara que o motor ele vai dar uma volta, a hora que esse dente passar no sensor, ele vai disparar a faísca. Como o virabrequim vai dar 2 voltas para completar o ciclo completo do ciclo Otto, ele vai disparar a faísca em 2 momentos. No momento certo, ou seja, no momento que ele for de fato entre o segundo e o terceiro tempo, para de fato gerar a explosão, e no tempo entre a exaustão e a admissão. Nesse tempo não vai acontecer nada. Então esse é um sistema que é chamado de centelha perdida. Você dá a centelha 2 vezes, uma onde de fato vai gerar a potência e outra vai ser perdida. Por que esse sistema existe? Porque ele é mais simples, você consegue montar um sistema assim muito facilmente com um sensor, uma roda fônica ou um imãzinho, é bem fácil de fazer. Um outro jeito de você sincronizar é colocar esse sensor no comando de válvulas. Por quê? O virabrequim dá 2 voltas para completar um ciclo. O comando ele dá uma volta só. Então nesse caso, se você sincronizar com o comando, ele vai disparar só no terceiro tempo, só no tempo certo. Beleza, no nosso exemplo com um cilindro só ficou fácil. Mas se a gente tiver mais cilindros, por exemplo, 4 cilindros, que é um jeito fácil da gente entender. Como que era feito antigamente? A gente usava um distribuidor de ignição. O distribuidor ele vai ter um sistema em que ele vai apontar para cada janela, para cada cilindro na hora certa. Então ele vai girando na rotação do comando, ou ele tem uma engrenagem que faz ele girar na metade da rotação do virabrequim. Então para cada ciclo ele vai girar uma vez só, e vai apontar individualmente para cada cilindro no tempo certo. Os distribuidores eles foram muito usados na época dos carburadores e também no começo da época da injeção eletrônica, onde a gente lia a rotação também pelo próprio distribuidor e distribuía a faísca dessa maneira. Nesse tipo de sistema a gente usa uma bobina só, ou seja, uma saída de ignição só na injeção e o distribuidor que vai direcionar. Qual é a evolução disso? Como que fizeram na sequência disso? Já falando de injeção eletrônica. Era instalada uma roda fônica no virabrequim e o sensor de rotação. O sensor de rotação ia lendo os dentes dessa roda fônica e a roda fônica tinha que ter uma falha. Essa falha vai te indicar uma posição X do motor. Não necessariamente o PMS, ela vai te indicar uma posição X. Você vai avisar a injeção, se ela for programável, que essa posição X da falha é o ângulo tal do PMS. Dessa maneira a gente já conseguia sincronizar melhor o motor, sincronizar melhor o sistema de controle com a ignição, sabendo exatamente a posição do pistão. Com o sistema de roda fônica, como que você monta a ignição? A roda fônica ela vai te dar a posição do virabrequim, só que você lembra que o virabrequim vira 2 vezes por ciclo. Então você vai saber a posição do motor, mas você não vai saber a fase. Isso não é um problema, não era um problema para a época. Como que resolvia isso? Lembra que eu falei do sistema de centelha perdida no motor de um cilindro? A gente pode fazer a mesma coisa no motor de cilindros pares. No motor de cilindros pares, a gente tem 2 cilindros, por exemplo, no motor de 4 cilindros, 2 cilindros subindo e 2 cilindros descendo. Esses que estão subindo, por exemplo, cada um está numa fase diferente. Então a gente pode disparar a ignição nos 2. Um deles vai ser a centelha perdida, o outro vai de fato gerar a explosão, vai gerar a potência no motor. Por que era feito dessa maneira? A gente conseguia simplificar o número de saídas da injeção. Lembra do vídeo anterior? Nesse sistema de centelha perdida, a gente pega uma bobina dupla e a gente pode disparar somente 2 saídas da injeção e a gente já consegue fazer os 4 cilindros funcionarem. Disparando, por exemplo, no motor 4 cilindros, 1 e 4, 2 e 3. Uma evolução disso seria o sensor de fase. Então você tem a posição do virabrequim com a roda fônica e aí você monta um sensor de fase que fica normalmente no comando. E esse sensor vai te indicar de fato qual é a fase que o primeiro cilindro está. Normalmente as injeções elas sabem qual é o primeiro cilindro. E aí com base nessa informação ela vai disparar os outros cilindros na sequência, porque eles são normalmente pares. Mas só de curiosidade, se você tivesse um motor de número ímpar de cilindros, por exemplo, uns 5 cilindros, no motor de 5 cilindros a gente não tem esses cilindros pares que estão subindo ao mesmo tempo, só que em fases diferentes. Cada cilindro está numa fase. Então não tem como você fazer um motor de número ímpar de cilindros disparar usando só a roda fônica, você precisa do sensor de fase. Ou você volta um pouquinho na tecnologia e usa um distribuidor.
E aí você consegue disparar a faísca individual para cada cilindro. Tá, mas eu quero um sistema de ignição com 4 bobinas. Eu quero ignição sequencial. Por quê? Não, porque ignição é melhor, né? Por quê? Tá, porque eu acho bonito. O porquê depende do sistema que você estiver usando. Se você de fato conseguir fazer a ignição sequencial, usar uma bobina por cilindro e disparar ela em ocasiões diferentes, você tem mapas de ignição, mapas de avanço separados por cilindro. É isso que as montadoras fazem, né? Por isso que os carros modernos usam 4 bobinas, por exemplo, em carro 4 cilindros, e eles conseguem mapear o avanço de cada cilindro e atrasar individualmente cada cilindro. Esse é o porquê de fazer ignição sequencial em carros mais novos. Bom, e no nosso caso, em carros preparados, a gente também pode usar o mesmo princípio. Se a gente tem um mapa de avanço para cada cilindro, a gente consegue extrair um pouco mais de potência de cada um e até proteger um cilindro que aquece mais em alguns casos, em alguns motores. Então tem várias funções legais também que a gente pode usar. O que é legal a gente falar também é que se você for um cara raiz, gosta de carburador, gosta de acertar carburador, tudo que a gente falou aqui de sincronia e melhorias de sistema de ignição, de avanço de ignição mapeado, usando uma central de injeção eletrônica, você também pode usar e ainda assim manter a alimentação no carburador. Agora eu vou mostrar para vocês algumas coisinhas na prática, direto no carro. Bom, agora eu quero mostrar para vocês na prática como que funciona o sistema de sincronia. Aqui no caso, olhando na nossa injeção eletrônica aqui, no caso uma programável. Esse calibre aqui, ele tem o seguinte sistema. Uma roda fônica de 60-2, ou seja, ela tem uma roda fônica de 58 dentes e 2 faltando, e ele usa um sensor de fase no comando de válvulas. Eu quero mostrar para vocês, na injeção eletrônica, como que ela lê esse sensor, como que ela lê os sensores e como que ela faz para sincronizar. Aqui na injeção, agora eu vou mandar ele ler os dentes da roda fônica. Aqui nessa injeção é Tutelogger. Cada injeção tem um tipo diferente de monitoramento, de oscilografia para mostrar os sensores. Nessa daqui, ela tem essa visualização que é a dos dentes, para a gente ver como que ela está fazendo para ler os dentes da roda fônica. O que a gente pode interpretar aqui? Eu vou dar uma parada para a gente ver. Essa injeção, ela conta quanto tempo demora para cada dente aparecer. Se a gente contar aqui, a gente tem 58 dentes. Os 2 faltando significa que ela demorou o tempo de 2 dentes para aparecer, por isso que essa barrinha é maior. Se eu der um start aqui, ele vai lendo conforme o motor tá funcionando. Então, se eu acelerar ele aqui, ele vai mudar a altura das barrinhas. Elas vão demorar menos tempo para acontecer e ele vai se ajustando. Dessa maneira a gente consegue ver a sincronia dele pelos dentes, tá? Eu vou dar um stop aqui e vou mostrar para vocês o Composite Logger. Como ele tem o sensor de fase no comando, a gente consegue ver justamente como que ele funciona com o sensor de fase. Tem um stop aqui. Então a gente consegue ver os dentes faltando, os 58 dentes, mais 2 dentes faltando, e aí ele vai dando sequência na roda fônica. Repara que aqui, esse sensorzinho verde aqui, é a indicação do sensor de fase. E ele só está acontecendo durante um dos ciclos. Então ele está indicando para a injeção eletrônica que neste ciclo aqui, o cilindro 1 vai estar em PMS. E aí ela vai fazendo os cálculos e vai se ajustando para os outros cilindros. Nesse carro em específico, ele usa o sensor de fase, né, junto com a roda fônica, só para fazer os bicos atuarem de forma sequencial. A ignição ele ainda é o Wasted Spark, ele ainda usa uma bobina dupla para tocar a ignição. Por que ele fazia isso, né? Porque na época que esse motor foi lançado, esse em específico, essa versão, já tinha algumas regras mais rigorosas de emissão. Então a maneira que eles fizeram para atender essas regras foi usando a injeção sequencial. Mas isso a gente pode tratar melhor num próximo vídeo. Beleza, pessoal? Obrigado por assistirem e até o próximo vídeo.